Na realidade, o tema de hoje, da sessão de hoje, é o Plano Nacional de Desenvolvimento. A sigla é PND, né? Parece sigla partidária, né? Mas não é. E isso vai nos ajudar a poder termos inspiração sobre a situação que vivemos anteriormente, do presente e, principalmente, a visão para o futuro do nosso país, né? Esse PND, né, já houve 2 PNDs no Brasil na década de 70, né? Um em 1972, durou até 74, e o segundo de 75 a 79. É interessante que no primeiro PND, o objetivo era colocar o Brasil entre as nações desenvolvidas no espaço de uma geração. E o segundo PND tinha como objetivo elevar a renda per capita a mais de $1.000 e fazer com que o PIB ultrapassasse os 100 bilhões de dólares. Esses eram os objetivos desses PNDs da década de 70. E o que ocorreu desde lá, nesses 38 anos, né? Todos nós vivemos essa realidade, alguns jovens não, né? Os mais vividos viveram, né? E qual seria o debate ou as reflexões sobre o PND daqui para frente, né? Quer dizer, quais seriam as nossas metas, né? Quais seriam os indicadores? O PIB, né? O IDH, o moradores de rua, né? A fome, a violência, a ética, né? Quer dizer, hoje nós temos podemos analisar, e certamente nossos palestrantes vão entrar nesses indicadores e na conquista, né, de termos um PND no sentido de termos um Brasil bem melhor do que nós temos. Vamos ter como palestrantes 2 ilustres professores da Universidade de Brasília, né? Então, vamos ter como primeiro palestrante o professor Luiz Guilherme de Oliveira, que é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia pela PUC de São Paulo e doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. É professor da UNB desde 2006, foi professor visitante da Columbia University e atualmente desenvolve pesquisas sobre políticas de ciência e tecnologia para a América Latina, entre outras, e tem extensa produção científica, publicando artigos, capítulos de livros e livros. Então, eu vou passar a palavra ao professor Luiz Guilherme. Então, passaria a palavra ao professor Luiz Guilherme. É ótimo poder participar com o professor Isaac, como mediador, poder conversar com o professor Moisés, um amigo, colega, que já tem discutido muito esse tema a respeito de capitalismo, sobre desenvolvimento, há um certo tempo. Então, enfim, acho que a gente tem talvez algumas coisas que a gente possa tentar contribuir. Eu vou tentar fazer eu não preparei uma apresentação, mas vou tentar fazer uma fala relativamente breve, sobre a ideia, sobre essa ideia, esse conceito de PND, né? Plano Nacional de Desenvolvimento, né? E a respeito também, mas começar uma reflexão sobre a própria essência do que é o capitalismo, né? Que é uma coisa que a gente tem se debruçado para conversar. A gente vem, na minha geração, né, ainda numa lógica de que existia um grande capitalismo, uma lógica capitalista. E isso, de alguma forma, acaba influenciando muito a lógica e a construção da própria ciência econômica. Obviamente, depois do advento do século, da década de 90 do século passado, onde a gente teve uma série de modificações,
na lógica, na geopolítica internacional, o óbvio ficou claro. Aquilo que a já velha, né, mas ainda pouco ouvida abordagem estruturalista latino-americana já chamava atenção. Né? Capitalismo não é igual. Capitalismo é diferente. Então, nós temos, na verdade, uma variedade de capitalismos e que são construídos de várias formas, de várias maneiras. Né? Então, você vai ter um capitalismo, se você tem um capitalismo na própria lógica dos países centrais, você tem divergências entre a lógica do capitalismo anglo-saxão, alemã, latina. Aqui o Moisés, obviamente, tem muito mais condições de falar a respeito disso do que eu. Mas nós temos uma lógica de um capitalismo latino-americano. Né? E o que é essa lógica do capitalismo latino-americano? Já deu bons resultados? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E essa lógica, nessa condução do capitalismo latino-americano, num primeiro momento, puxado por um processo de industrialização, lá na década de 30 do século passado, tem como seu papel central e fundamental o papel do Estado. Então, tem uma lógica de atividade econômica, de crescimento da atividade econômica, centrado no Estado. Nesse sentido, a gente aqui na América Latina, mas infelizmente perdemos um pouco essa capacidade, a gente tem uma produção de conhecimento científico, né, de economia política, que é o estruturalismo latino-americano, que surge a partir dos textos, primeiro do texto do Prebisch, e a partir daí Furtado e vários outros economistas, que vão fazer uma reflexão sobre a dinâmica e as maneiras de fazer crescer esse capitalismo aqui na América Latina. Né? Para isso, esse planejamento, que é uma lógica estruturante do pensamento estruturalista latino-americano, sem ser redundante, né, ela vai colocando, vai planejando e vai pensando gargalos, e foi pensando gargalos. Né? E é curioso pensar, e é curioso resgatar, quando a gente olha no ponto de vista de política científica e tecnológica e inovativa, né, que, enfim, temos um modelo, aqui no Brasil temos um modelo, sim, bem-sucedido de criação de inovações importantes. Né? E aí a gente tem, obviamente, quando a gente faz uma reflexão sobre os casos de sucesso de inovação no Brasil, aqueles casos mais emblemáticos, tá? Todos surgem em cima de um processo de planejamento, de condução pelo Estado, né, em que o Estado cria as condições, tá, para que essa inovação seja realizada. Obviamente que eu estou falando do caso da Petrobras, obviamente que eu estou falando do caso da Embraer, obviamente que eu estou falando do caso da Embrapa. Né, só para citar 3 dos principais. E interessante, casos de empresas de origem de capital local, nacional. Ou seja, inovações que foram pensadas aqui dentro. Né? Quer dizer, isso vem de onde? Isso vem de um esforço de pensar, de pensar esse desenvolvimento no Brasil. Né? Quando a gente pega a série histórica, né, de crescimento da atividade econômica, a gente vê que, historicamente, o Brasil ele tem os dados, quando a gente olha o crescimento do PIB, embora não seja, obviamente, o melhor indicador para a gente pensar em desenvolvimento, longe disso. Mas o caso do crescimento do PIB, no caso brasileiro, a partir da década de 30, ele é significativo. Tendo picos quando? No período do segundo PND. Né? O PND lá do milagre econômico, o PND do Médici. Né? Mas em que tem na sua essência, e o que é curioso, né? Muitas vezes a gente sabe disso, mas em alguns momentos temos alguns pudores de falar, né? Aquele desenvolvimentismo do período militar, o que não exime o problema do fato de ter sido um período militar, não quero aqui dourar a pílula, né? Mas o fato é que ele tinha na sua essência um caráter essencialmente estruturalista. Nesse aspecto, o estruturalismo latino-americano influenciou tanto o governo Kubitschek,
tanto quanto o governo Goulart, um período curto, tanto quanto o período militar. Todos bebem na fonte do estruturalismo latino-americano. Isso é claro. Né? Estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né? Assim, poucos economistas foram tão desenvolvimentistas quanto os ícones do liberalismo econômico brasileiro, como Roberto Campos, né? A forma como, naquele momento, o BNDE já era um instrumento importante para pensar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Do ponto de vista de desenvolvimento, né, é importante a gente fazer um resgate também do Furtado, né, porque o Furtado, a gente está pensando no Furtado, né, o início desse estruturalismo latino-americano no início da década de 50, foi nos últimos anos da década de 40, mas de uma forma mais própria, nos anos 50, né? O Furtado é um dos primeiros economistas, junto com o Myrdal, a questionar que crescimento não é necessariamente semelhante a desenvolvimento. Mas tem vários elementos aí que diferenciam uma coisa da outra. Tá? E, enfim, quais são, de que forma, e aí vem também um resgate, uma forte contribuição da escola estruturalista, a lógica do estruturalismo e o Furtado, junto com o Myrdal, já na década de 50, em pensar de que maneira esse crescimento poderia efetivamente se transformar em desenvolvimento. Né? E quando a abordagem estruturalista chama atenção para questões como heterogeneidade estrutural. Ou seja, é possível você ter um crescimento e uma forte concentração? É possível. Agora, por que será que isso acontece? E aí que entra, talvez, um resgate mais atual sobre economia política. Né? Quais são os motivos que fazem com que o crescimento econômico que a gente teve tão forte, tão significativo, e principalmente até os anos 80, é curioso a gente falar sobre década perdida, mas quando você vê o crescimento do PIB, você chega à conclusão que os anos 80 não foi uma década perdida tão grande assim, quando compara com os anos 90. Né? Embora a gente tenha a estabilidade econômica dos anos 90, que é uma coisa importante, mas em termos de PIB, os anos 80 teve um crescimento mais significativo. De qualquer forma, o que faz com que esse crescimento do PIB não se transforme em desenvolvimento? Não se transforme efetivamente em desenvolvimento para a sociedade. Por que essa forte concentração de renda? Da onde vem? Né? E aí entra uma reflexão a respeito do que se transformou o capitalismo latino-americano, do que se transformou o capitalismo brasileiro. Né? Nessa tentativa de replicar, na sua essência, né, o que é o capitalismo ou a lógica do capitalismo dos países centrais. Talvez aí seja uma das... Não digo que seja o ponto único, mas um dos pontos que merece uma atenção. Né? A gente passa, embora a construção da sociedade latino-americana seja diferente da construção da sociedade dos países centrais, dos países europeus, em especial, né, a gente tende a replicar um modelo. A gente tende a trabalhar do ponto de vista de economia com as mesmas variáveis, com os mesmos determinantes, inclusive institucionais, quando, na verdade, é uma outra construção. Tem uma outra lógica de ocupação espacial, de consolidação desses países, né, durante o seu período colonial, né, durante o seu período de independência. Né. Então, desse histórico, qual foi o resultado? Somos a luz e semelhança do que são os países centrais, ditos desenvolvidos? Necessariamente é esse o caminho? Ou será que a gente precisa ter uma capacidade, desenvolver uma capacidade de fazer uma análise sobre o que é o capitalismo latino-americano e o que é o capitalismo brasileiro? Assim como a gente precisa fazer necessariamente uma análise sobre o que é o capitalismo, africano, o que é o capitalismo islâmico, ou seja, lá, o capitalismo chinês. Né? Ou seja, temos uma variedade enorme de capitalismos aqui. Agora, com certeza, me parece que o caso brasileiro é um capitalismo muito próprio, muito peculiar, onde o papel do Estado é central. E a gente tem visto isso principalmente nesses últimos 2 anos e meio, onde a paralisia do Estado automaticamente faz o quê? Uma paralisia da economia.
né? Por que a economia travou? Entre outras coisas, mas principalmente porque o Estado travou. Por N motivos. Talvez não seja o espaço aqui para a gente conversar a respeito dos aspectos políticos, né? Mas o fato é que a paralisia do Estado levou a uma paralisia da economia. Né? Quando você começa a pensar nos países centrais, uma paralisia do Estado, né, pode diminuir o ritmo de atividade econômica. É verdade. Mas não causa uma paralisia. No nosso caso, causa. Por quê? Porque somos centrados no Estado. A gente pode se chamar, somos Estado-cêntrico, né? Toda atividade econômica, produtiva, distributiva, né, toda em função da capacidade do Estado, ou da incapacidade do Estado. O que não é uma solução mais rápida, fácil, não, a questão do Estado. Pelo contrário, é a solução mais difícil, porque a gente passa necessariamente pela necessidade da efetividade do Estado. Como o Estado vai ser efetivo, de fato? Como ele vai cumprir, de fato, a sua missão de conduzir o desenvolvimento, de ser um Estado desenvolvimentista que sempre foi? E talvez esse seja um dos desafios, né? Porque normalmente vem um dos argumentos contrários, não, é muito fácil colocar o Estado como condutor do processo. Na verdade, não. É difícil. É mais fácil você deixar isso para o mercado conduzir o processo. No caso brasileiro, o mercado não conduz. O mercado é conduzido. Né? Enfim, para iniciar as nossas discussões, professor. Agradecer ao professor Luiz Guilherme de Oliveira e passar a chamar aqui à mesa o professor Moisés Villamil Balestro. Professor Moisés Balestro, ele é graduado em Letras, mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciências Sociais pela UNB. Tem um pós-doutorado na Goethe Universität Anna Mann de Frankfurt, na Alemanha. É professor, assim como o professor Luiz Guilherme, da UNB desde 2006 e atuando no Centro de Pesquisa e Pós-Graduação das Américas, o CEPAC. Atualmente desenvolve pesquisas sobre determinantes institucionais do processo de inovação industrial no Brasil e lições da experiência alemã. E também sobre a disseminação de modelos brasileiros de políticas públicas para a agricultura familiar na América Latina. Tem uma vasta produção de artigos, capítulos, livros e livros. Então, eu convido e dou a palavra ao professor Moisés Balestro. Eu não vou falar especificamente do Plano Nacional de Desenvolvimento, mas eu vou falar de alguns elementos para a gente pensar a enorme dificuldade de se construir um Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Primeiro aspecto que me parece claro é a ausência de elites que estejam efetivamente interessadas, especialmente as elites econômicas, né? Porque e talvez até mesmo, ainda que parcialmente dentro do Estado, as elites burocráticas, uma fração delas tenha uma visão mais estratégica, uma visão que levaria à construção de um Plano Nacional de Desenvolvimento, isso ainda não é preponderante, né? E aí vem uma questão que eu coloco algumas frases aqui em relação na visão de que está tudo bem como está, nós não temos que ter nenhum plano nacional de desenvolvimento, né? Ou seja, aí vem um argumento, manufatura, bom, o Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização, está havendo uma queda na participação da manufatura nas exportações brasileiras, no PIB. Mas isso é normal, porque afinal
o mundo inteiro está indo para uma sociedade pós-industrial, né? Então, nós estaríamos dentro desse processo. Mas aí, quando se compara a participação da manufatura de países de industrialização tardia, como o caso brasileiro, e aí se compara com Coreia, com Taiwan, os tigres asiáticos, a China, né, e mesmo mesmo caso mexicano, apesar de uma situação diferenciada, se observa que o Brasil está bastante diferente desses países. E, por outro lado, quando se fala em sociedade pós-industrial, não é uma sociedade que não se trata de uma sociedade que pulou etapas, né? Ou seja, ela passou de uma sociedade agroexportadora ou uma sociedade de uma manufatura inicial com baixo desenvolvimento tecnológico para uma sociedade baseada em serviços. Não é isso. Todos esses países chamados pós-industriais são países que têm uma base de manufatura muito grande. Ainda os Estados Unidos, né, com toda a sua dependência de importações de bens manufaturados, etc., tem a maior manufatura do mundo, né? E depois nós vamos pegar Alemanha, França, Reino Unido, né? Bom, depois a questão da economia, né, ser essencialmente de serviços, né? E aí também tem eu vou mostrar alguns dados interessantes nesse sentido, que a nossa economia de serviços, quando se pensa em economia de serviços no desenvolvimento, a gente pensa em serviços que têm conteúdo de conhecimento, que são intensivos em conhecimento. E depois, o maior gap, o maior problema na balança comercial brasileira não é nem a manufatura, em relação à exportação e importação, mas são os serviços, né? E justamente o maior problema em relação à exportação de serviços do Brasil e importação, a maior diferença, né, entre importação e exportação são nos serviços de alto conteúdo, intensivos em conhecimento. Bom, depois a questão de que a soja não é mera commodity, né, mas possui chips dentro dela, né? Isso é um argumento que se fala muito, né? Não, mas se nós atingimos a alta produtividade, né, é porque tem ciência aí. É equivocado isso? Não é equivocado, é verdade. Essa produtividade está ligada ao desenvolvimento da biotecnologia, está ligado ao desenvolvimento da agricultura de precisão, etc. Só que o detalhe é quem é que controla isso? Quem controla? Quem tem quem investe? O Luiz Guilherme falou da Embrapa. A Embrapa, indiscutivelmente, é um caso de sucesso, só que ela vem perdendo terreno sistematicamente. A Embrapa hoje responde por 30%, e talvez até menos, da pesquisa agropecuária brasileira. E quem é que está trabalhando? São as multinacionais que têm os seus centros de P&D parcialmente aqui. Não é verdade dizer que as multinacionais não desenvolvem P&D nas suas subsidiárias, porque sim, desenvolvem, mas são elas, fundamentalmente, que estão controlando isso. Aí depois se fala, bom, a exportação da soja, né? Quem é que está controlando a exportação da soja, né? Também há uma concentração em tradings, né, norte-americanos. Existem brasileiros que exportam? Existe, mas a concentração de mercado é em torno, a concentração daqueles da soja exportada, a grande massa, grande volume dessa soja é por tradings que são gigantes, né, Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus, etc. Bom, depois a questão do Brasil possui vantagens comparativas. É uma coisa curiosa, e aí pegando um pouco a fala do Luiz Guilherme, que volta nos anos 90, um discurso da década de 20, pré-industrialização. Porque ali também tinha vários políticos e lideranças e alguns economistas, né,
enfatizavam muito essa ideia ricardiana aí da vantagem comparativa e diziam que, bom, para que investir em industrialização, para que essa transformação? Né? Não tem, nós somos um país de vocação agrícola, e é assim, né, é assim que nós somos, que garantimos o nosso desenvolvimento. Bom, é curioso que, a partir da década de 90, com o desenvolvimento das exportações, especialmente na década de 2000, esse discurso volta à tona. Depois, uma outra questão, que nem diz um amigo meu, que o Dr. Geniberto conhece, o Luiz Guilherme também, o Danilo, professor Danilo, que ele diz, alguém é contra a democracia? Alguém é a favor da corrupção? Não, ninguém. Né? Então, vem a questão, alguém é contra a inovação? Ninguém é contra a inovação. Né? Só que o detalhe é o seguinte, quando se vê as associações empresariais, particularmente a Confederação Nacional da Indústria, com as devidas reservas em relação a iniciativas que eles têm e grupos que tratam da questão inovação, mas o que aparece no discurso para a sociedade, na comunicação para a sociedade, é outra coisa, não é inovação. Houve muito mais mobilização da CNI para reformar a legislação trabalhista, para flexibilizar ao máximo a legislação trabalhista, do que em torno da questão agora da retirada da TJLP do BNDES, substituindo por uma taxa de juros que vai ser muito maior para o financiamento de longo prazo. Né? Houve manifestação, mas muito menos mobilização do que aquela em relação à flexibilização. Como também há sempre uma enorme mobilização, com isso eu não estou querendo dizer que a carga tributária seja baixa, etc., mas há uma mobilização enorme em torno de carga tributária e custo da força de trabalho, porque, em essência, a questão da flexibilização é isso, né? Reduzir o custo da força de trabalho. E aí entra a questão do custo Brasil. Né? Esse acaba sendo o problema maior de competitividade. Agora, qual é a implicação disso e implicação para um plano nacional de desenvolvimento? É que a escolha dos problemas já reflete uma visão de mundo. Quando nós escolhemos que esse é o problema e não o outro, nós estamos fazendo uma opção. Então, começa exatamente com esse ponto, né? Como é que se escolhe um problema, né? Então, eu diria que a escolha desse ponto como sendo, não estou querendo dizer que não seja um problema, eu só estou querendo dizer que a escolha disso como o grande problema, a centralidade, né, já compromete uma outra visão, ou uma visão de desenvolvimento associada à transformação. Porque essa questão de custo de força de trabalho, isso aí todos os países latino-americanos com baixa densidade industrial, com renda média baixa, né, que não é o caso do Brasil, renda média alta, todos esses países enfatizam essa questão. Bom, aqui eu só queria chamar a atenção que, de fato, os investimentos em serviços, né, em nível internacional, eles superam os investimentos em manufatura, né, mas, particularmente nos últimos anos, né, teve uma queda dos investimentos, mas isso também está muito ligado quando tem aquela queda ali de 2010 a 2011. Né. Agora, de qualquer forma, quando pré-crise, né, os investimentos em manufatura também estavam em ascensão. Bom, aqui também a questão das fusões e aquisições, isso tem sido mais intenso na economia de serviços, né, do que na manufatura. Bom, aqui que eu queria começar a comentar a questão primeiro, a perda da participação da manufatura nas exportações brasileiras. Né? Então, se vê que, pegando os dois extremos, em 94, essa participação era de 63,7%,
e isso cai para 38,9. Bom, tem que retirar daí, que não foi feito, né? Eu não sou economista, embora seja um curioso da economia, mas teria que retirar daí, evidentemente, aquilo que se deve à apreciação das commodities em nível internacional, porque esse percentual é em relação ao montante financeiro exportado, não é a quantidade. Então, mas mesmo retirando esse percentual do avanço das commodities, se observa que, quando se vê que, no caso de 2013, a taxa de câmbio era mais baixa, em 94 a taxa de câmbio estava 1 para 1, né? O que é desastroso para a exportação de bens industriais, né? Então, o real estava muito valorizado. O real, em 2013, está menos valorizado, claro que tem essa questão da commodity, mas não há dúvida que houve uma perda da participação da indústria nas exportações. Aqui é que o ponto que eu queria chamar a atenção, aqueles que falam, não, a questão da economia de serviços. Existe a exportação de serviços na América, isso é um dado da América do Sul, né? Mas a exportação de serviços da América do Sul equivale a 80 bilhões de dólares e a importação praticamente o dobro disso, né? Então, existe um gap ainda maior na América do Sul em relação a serviços do que em relação à manufatura. Portanto, por que eu coloco isso? Porque isso vai questionando esse argumento de que a indústria não tem problema, não temos que nos preocupar com isso. Esse negócio de indústria, substituição de importação, isso está completamente superado, né? Porque agora é uma economia de serviço. Bom, e aqui no caso brasileiro, né, também existe uma distância muito grande entre a importação de serviços versus a exportação. E aqui o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, quando se fala em telecomunicações, computador, serviços de informação, taxas para propriedade intelectual. Então, isso, por exemplo, no caso de telecomunicações, computador e serviços de informação em geral, passa de 319 milhões de dólares à exportação para 1 bilhão 571 milhões. Houve um crescimento significativo nesse grupo de serviços. Como serviços financeiros também, né, teve um aumento de 507, exportação desses serviços de 507 milhões para, tem um pico em 2014 de 2 bilhões 743 milhões. Bom, aumentou? Sim, sem dúvida aumentou. Agora, o detalhe é quando a gente analisa a importação, né? Então, só em serviços de comunicação foram 1 bilhão 822 milhões de dólares em importação desse tipo de serviço, tendo aqui um máximo de 5 bilhões 208 milhões. Ou seja, é uma proporção muito maior do que a importação e exportação de bens industriais. Até porque o Brasil tem uma característica, que é diferente de outros países, que nós temos pouco uso de produtos intermediários, que são aqueles produtos utilizados para a confecção do produto final, tem pouco uso de produtos intermediários de fora. Então, a participação do Brasil na cadeia de valor global, né, como comprador, é menor do que vários outros países. Então, isso reforça, né, esse gap, né, que entre o que se importa de serviços é muito maior do que o que se exporta, né? Com exceção da construção civil, né? Porque aí agora já, daqui um pouco não mais, né? Construção civil, que era a grande exportação de serviço do país, parece que agora, né, tende a cair. Bom,
falando de coisas otimistas, como o Luiz Guilherme tinha lembrado. O investimento em P&D, quando se compara com outro país, que é um país industrializado também, embora tenha sofrido muito mais impacto de crises econômicas e políticas, né? Mas quando se compara com a Argentina, até 2010, o Brasil chegou a quase o dobro do investimento em pesquisa e desenvolvimento da Argentina. Chegou a 1,16 e a Argentina a 0,61. E esse investimento em P&D, no caso brasileiro, nesse período, é o mais alto da América Latina. O México, eu acho que está em 0,6%, né? 0,6%. Então, o mais alto da América Latina é o brasileiro. E aí vem, de novo, a questão do Estado. Isso aqui são empresas, são bancos privados financiando o investimento em pesquisa e desenvolvimento? Não. Isso aqui é basicamente resultado da existência que os demais países não têm. No caso mexicano não tem, os que têm maior industrialização, né? México, Colômbia e Argentina. Esses países não têm um banco de desenvolvimento, e com a força que tem o nosso BNDES. Como também não tem um investimento em universidades públicas e num sistema de pós-graduação, com exceção do México, mas não é tão forte quanto foi o caso brasileiro, que aumentou verbas para o CNPq, aumentou verbas para a FINEP. Eu chamaria a atenção da FINEP, que teve um orçamento muito aumentado durante esse período. E aqui eu queria falar um pouco da questão do agronegócio, né, das exportações do agronegócio, que são, né, quando a gente fala, e eu sou de um curso, na graduação eu dou aula num curso que se chama Gestão do Agronegócio. Né? Então, primeira, a questão de que as nossas exportações, elas, quando se observa a proporção, isso em relação à pauta total das exportações do agronegócio. Bom, a mesma coisa ocorre, pior ainda, em relação à exportação de café, né? O café torreficado e o café, o grão verde, né? A proporção da exportação é descomunal. E aí vem uma questão que talvez a gente não pare para pensar, que é o fato de que o agronegócio brasileiro, que é a junção da indústria com a agricultura, o agronegócio brasileiro é menos competitivo do que o agronegócio da União Europeia, porque a União Europeia exporta produtos com valor agregado, fundamentalmente. Ela exporta vinhos, queijos, produtos lácteos, produtos, né, massas, etc. Então, os produtos que são exportados pela União Europeia têm maior valor agregado em termos proporcionais, né, não no montante exportado, mas do que no caso brasileiro. Bom, e aqui tem um indicador simples, que é uma razão, né? E eu gosto muito desse indicador porque ele provoca o debate nas pessoas, né? Quer dizer, não, sempre tem aquela ideia, o nosso agronegócio é muito forte, ele é muito competitivo. Bom, eu diria, as nossas exportações agrícolas e pecuárias, sim, mas eu tenho dúvidas quanto àquilo que tem a ver com o agronegócio, ou seja, os produtos já transformados. Porque quando a gente pega a proporção do PIB do agronegócio e divide ele pelo PIB agropecuário, né, isso, primeiro que em 95 era mais de 4, e em 2015 é menos de 3,5, 3,2, né? 3,2, 3,3.
diminuiu, né, a razão do PIB do agronegócio pelo PIB agropecuário. O que isso quer dizer? Que se está nos Estados Unidos, esse número é 13. E para nós é menos de 4. Então, isso indica que não houve um desenvolvimento, embora tenha caído pouco, mas não houve um desenvolvimento nesse espaço de 20 anos do agronegócio, das exportações do agronegócio. É uma coisa polêmica dizer isso, depois a gente pode discutir, mas, né, houve um desenvolvimento, sim, claro, no uso de fertilizantes, no uso de adubos, no uso de pesticidas, houve uma melhoria do plantio, isso sim, mudanças na produção ocorreram e foram significativas. Agora, do ponto de vista da transformação industrial, bom, e aqui justamente esse é um desenho clássico, né, que se usa no mundo inteiro, que é a ideia da onde é que estão os valores, onde é que se concentra as áreas com maior valor agregado. E isso ocorre muito a partir da globalização e no momento em que a manufatura vai se disseminando para países em desenvolvimento. Quando há um deslocamento da manufatura, que é característico da globalização, então as áreas com maior valor agregado são justamente aquelas que estão ligadas à pesquisa, desenvolvimento, né, o conceito de produto, logística, etc., e aquelas que estão relacionadas com marketing, vendas e serviços pós-venda. Quando se considera esse desenho, a gente observa que a cadeia de valor do agronegócio brasileiro, as atividades com maior valor agregado, elas não têm a preponderância de empresas nacionais, de capital nacional. Com isso, eu não estou dizendo que tenha, sempre tem, né? Alguém pode levantar a mão e dizer, mas e a Starosta de Não Me Toque, o nome da cidade lá no Rio Grande do Sul, né? Que é uma empresa de agricultura de precisão. Sempre é uma empresa nacional. E sempre tem exemplos interessantes para serem dados, né, só que, em termos agregados, representa muito pouco, né? Bom, aqui eu acho que a gente só para dizer o seguinte, que quando se concentra em agricultura e pecuária, produção agrícola e produção pecuária, o trabalho tem uma menor qualificação profissional, o trabalho utilizado, do que uma área como, por exemplo, serviços empresariais, para dar os dois extremos, ou mesmo indústria automobilística, que tem uma prevalência de trabalhadores mais qualificados e com mais conhecimento e, portanto, intensivo em conhecimento, com mais habilidades, né? Tá. E aqui, essa figura que está no texto, que foi passado para vocês, né? Essa é a próxima figura, coloca uma questão interessante para nós, que o mito, essa discussão sobre o Estado, tradicionalmente, pela literatura, variedades de capitalismo, os Estados Unidos e o Reino Unido são considerados economias liberais de mercado. Só que isso, essas caracterizações, às vezes, elas são falaciosas se a gente não entender que dentro de uma economia existem várias tensões e que não tem um modelo puro, né, portanto. E esse é o trabalho da Mazzucato para mostrar que em todas as etapas, ou seja, pesquisa, concepção do produto, invenção, desenvolvimento tecnológico inicial, desenvolvimento de produto, produção e marketing, todas essas etapas tiveram a participação de organizações públicas e do Estado, né?
Então, da patente até a viabilização, a comercialização da inovação, todas elas tiveram a participação do Estado. Isso, em caso, bom, aí é mais geral, né? Não se refere exclusivamente aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também está incluso aí. Bom, e aqui, esse sim é um dado dos Estados Unidos. O gasto, eu peguei esse dado propositalmente, está também no texto, por causa da saúde, né? O gasto público em pesquisa e desenvolvimento em saúde, desde 1953, ele vem crescendo. Ou seja, aqui que seria o período de início do neoliberalismo nos Estados Unidos, né, a Reaganomics, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento público norte-americano, ele não para de crescer, né? Continua. Bom, e aqui o famoso iPhone, iPad, né, que é o exemplo que ela dá também, o iPod de primeira geração, como ele teve a participação do Estado, né? Microprocessador com DARPA, que é uma agência de desenvolvimento tecnológico, pesquisa, uma agência de pesquisa do próprio Exército, né? Nós estávamos até comentando a importância do Exército, da aeronáutica, né, para desenvolvimento tecnológico. Depois também ali a Marinha, né, que também teve a parte do GPS, e a tecnologia celular, o Exército norte-americano. Bom, e aqui tem uma outra coisa interessante, que a ideia em relação às pequenas empresas, né, porque junto com um discurso, digamos assim, de ocultar o papel do Estado na economia, vem sempre um discurso do empreendedor e das pequenas empresas, né? Não, tudo bem, isso aí até pode servir porque o Estado apoia as grandes empresas, mas quando se trata de micro e pequenas empresas, então isso tem a ver basicamente com o próprio empreendedor, né? Ele que vai buscar, é o mercado de crédito que vai funcionar para isso. Bom, também esse dado dos Estados Unidos mostrando o seguinte, que esse que é o equivalente a um SEBRAE lá, né? Small Business Agency, e depois essa de transferência tecnológica, considerando os empréstimos e bolsas, né, com o capital de risco privado. Como vocês podem ver aqui, essa coluna aqui corresponde ao capital de risco privado, ou capital de risco chamado semente ou de estágio inicial. Bom, os investimentos, ou esses apoios, né? Não investimentos, esses apoios na forma de pequenos empréstimos para projetos, eles são muito maiores em todos os anos, né, de 95 a 2008, são muito maiores do que a participação do capital de risco privado. Aqui o que eu queria chamar a atenção, que no caso são as 3 fintechs do Brasil, né, pesquisa industrial tecnológica, e o que a gente observa? Isso aqui não é novidade, que as empresas maiores são mais inovadoras, isso é no mundo inteiro, quer dizer, mais ou menos, né? Não. Mas aqui o que chama atenção são 2 coisas. Primeiro, o potencial dessas empresas pequenas e médias, que pouco entram na agenda política e midiática, né? Porque se fala muito só das grandes empresas, e também um dado complicado, que nós temos nas 3 últimas fintech, o percentual de empresas inovadoras em produto e processo novo caiu. Caiu ou ficou igual, por exemplo, 2014 fica igual, cai em relação a 2011, fica igual para esse segmento de empresas de 100 a 249 funcionários, né? E no caso das empresas, as 500 funcionários, grandes empresas, né, 500 funcionários ou mais, também ela chegou a mais de 70% em 2008 e cai para 55% aproximadamente.
Então, esse é um problema que volta àquela questão. Isso, para mim, é um grande desafio, que eu acho que a gente tem que debater aqui. Como é que, com todo o esforço, desoneração fiscal, crédito em pesquisa e desenvolvimento, lei da inovação, aumento dos recursos da FINEP, criação pelo BNDES de uma linha específica para desenvolvimento, para inovação, com tudo isso, não se consegue, né, não se conseguiu, né, aumentar a taxa de inovação. Que esse dado aqui é importante. É um dado que vem da CNI. Está em inglês porque na pressa eu tive que pegar de alguns artigos e coisas, por isso que esse é um artigo que eu fiz. E então, o que esse dado da CNI mostra? Vocês concordam que a América Latina é um grande mercado para os investimentos estrangeiros brasileiros? Não, o investimento estrangeiro direto, né? Aquele que vai investir para abrir uma filial da empresa, abrir uma subsidiária. A América Latina é um grande mercado nesse sentido. Ela tem um peso maior do que a África também é importante, mas ela tem um peso maior do que a África. Bom, quando se considera aqui a proporção, em 2001 eram 5 bilhões 867 milhões de dólares de investimento direto estrangeiro do Brasil na América Latina. Mas em paraísos fiscais isso era 29 bilhões de dólares. Pegando os extremos, aqui em 2012, esse investimento direto estrangeiro sobe para 18 bilhões de dólares, mas em paraísos fiscais ele vai a quase 80 bilhões de dólares. Então, assim, tem certos números que são absolutamente... Quer dizer, esse número mostra uma trajetória, né? Não tem como ocultar essa... Né? E aqui são só alguns problemas que eu coloco para se discutir Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu diria o seguinte, sem menosprezar quem faz isso, mas quem consegue fazer grandes estudos prospectivos, tecnológicos, de saber quais são as áreas que o país tem que investir, fantástico. Reconheço, dou valor a isso. Só que eu acho que tem que resolver uma questão anterior. Não tem plano nacional de desenvolvimento sem estratégia. Não tem estratégia sem uma coalizão. Se não for uma elite dirigente, uma coalizão entre elites dirigentes. E, para mim, esse é o problema central que nós temos que discutir. Começa com a questão da força política. O empresariado industrial mais dinâmico tem muito pouca força política. E ele é quase uma espécie em extinção, dizem alguns, né? Mas ele tem muito pouca força política. O sistema financeiro brasileiro, privado, ele está muito descolado do desenvolvimento industrial. E aí, quando se questiona isso, a resposta é bom, mas aí tem muito risco, porque o investidor prefere comprar títulos da dívida pública ou prefere outros produtos financeiros, etc., porque, né, aí a gente vai pensar, bom, mas vai ver que isso é assim no mundo inteiro, porque eu entrevistei um economista da FEBRABAN, né, numa pesquisa, e aí eu fiquei pensando, mas interessante, como é que países, no caso da Alemanha, que a gente está também pesquisando um pouco, como é que a Alemanha consegue emprestar dinheiro para a indústria? E é um banco privado ou semi-privado, mas tem bancos privados. Então, aí vem aquela questão de que o sistema financeiro em outros países, na Suécia, etc., privado, ele consegue fazer, ou seja, é viável emprestar para projetos de investimento. Bom, acho que uma questão-chave aqui é a falta de uma ideia
de desenvolvimento com força nas elites, né? Eu acho que esse é um ponto chave para nós, né? Quer dizer, não tem como avançar sem formar, sem elites se convencerem, né? As elites econômicas especialmente, e mesmo as elites políticas, né? Se convencerem do desenvolvimento, porque o desenvolvimento para eles é crescimento econômico, é aquilo que a gente estava sendo discutido. Para eles é crescimento econômico, não tem nenhuma transformação. A questão do rentismo é um aspecto-chave, e eu chamaria atenção para duas coisas aí. Uma é evidente a falta de incentivo para o desenvolvimento industrial, a falta disso aqui, que antecede a estratégia e antecede o plano de desenvolvimento, que é uma coalizão de desenvolvimento. Eu não vou colocar o adjetivo desenvolvimentista, porque até isso é controverso e acho que não é esse o ponto, né? A exposição do Luiz Guilherme lembrou a centralidade do papel do Estado, lembrou o quanto isso deu certo, né, em termos de transformação da economia brasileira, da economia latino-americana. Quando o Estado paralisa, a economia sente o baque maior. Agora, vai falar com uma boa parte dos empresários, como a gente faz pesquisa e vê, não é essa a visão. A visão é que o Estado é um problema, que o Estado que dificulta as coisas, que o Estado é que é o principal responsável pelo custo do Brasil, que o Estado essa legislação é o grande problema, né? Então, e como sugestões se espelham muito nos Estados Unidos, ou seja, se espelham muito numa economia liberal de mercado e de forma ignorante até, porque nos Estados Unidos ignoram a Matsukato, lá o trabalho dela, ou seja, ignoram o quanto o Estado lá é importante para o desenvolvimento tecnológico, embora, né, é claro que... E, então, essa é uma questão que coloca para nós um desafio. Por que essa contradição? Do ponto de vista da gestão pública, já que nós estamos em Brasília, isso, né, a gente vê em muitos gestores públicos a ideia de formação de burocracia, ou de ideia, que é uma ideia de gestão pública norte-americana, ligado à ideia de teoria dos custos de transação, para explicar problemas da gestão pública, rent-seeking, etc., que de fato não tem, né, uma aderência. Então, seja na gestão pública ou na privada, há uma discussão, há um problema sério, eu diria assim, quase com todo respeito ao esquizofrênico, mas de uma esquizofrenia do capitalismo brasileiro. Eu acho que isso é um ponto também chave para ser debatido aqui por nós. Isso. Eu queria dizer que o movimento 2022 do Brasil que Queremos tem agora a parceria da Andifes, de todas as universidades federais, e as discussões que a gente tem nos vários eventos, nas várias dimensões, vão poder ser utilizadas fora aqui do Distrito Federal, que é, na realidade, o sonho e a visão daqueles que construíram Brasília, né? Daqui surgirem ideias, né? A batalha das ideias. E queria agradecer a presença de todos, especialmente dos estudantes, das questões levantadas. Teremos até o final do semestre mais 3 eventos. E muito obrigado a todos e nos veremos na próxima oportunidade.